Somos todas deusas. Clio, a musa da história e da glória. Na mitologia grega, Clio é uma das 9 musas, filhas de Zeus e Mnemosine, a personificação da memória. Cada musa é associada a uma forma de arte ou conhecimento, e Clio é a musa da história, celebrada como a guardiã da memória coletiva da humanidade. Seu nome deriva do grego kleio, que significa celebrar ou narrar feitos gloriosos, refletindo seu papel em registrar e honrar os eventos que moldaram o mundo. Iconografia de Clio. Clio é frequentemente representada como um pergaminho ou livro em uma das mãos, simbolizando o registro de eventos históricos e uma coroa de louros associada à glória. Às vezes é retratada com uma trombeta, destacando sua função de anunciar os feitos dignos de memória. Sua presença inspira poetas, historiadores e todos aqueles que buscam documentar a verdade para gerações futuras. Clio e o valor da memória. Como musa da história, Clio nos lembra da importância de preservar o passado para compreender o presente e construir o futuro. Ela é a personificação da ideia de que recordar não é apenas um ato de nostalgia, mas uma forma de aprendizado e crescimento. Os gregos antigos acreditavam que a inspiração divina das musas, incluindo Clio, era essencial para a criação de obras literárias e para o desenvolvimento do pensamento humano. Sob sua influência, historiadores como Heródoto e Tucídides buscaram narrar eventos com precisão e profundidade, mesmo reconhecendo os limites de suas interpretações. Clio como arquétipo. Clio representa o arquétipo da guardiã da verdade. Ela é a voz que lembra a humanidade de seus triunfos e fracassos, ajudando a moldar a identidade cultural e moral de sociedades. Como arquétipo, ela também simboliza o desejo humano de encontrar significado no fluxo do tempo, dando ordem ao caos das experiências vividas. Relevância contemporânea. Na era moderna, Clio ainda ressoa como um símbolo de busca pela verdade histórica em um mundo de desinformação. Sua influência pode ser vista no trabalho de historiadores, jornalistas e educadores que se esforçam para manter a integridade dos fatos e promover a compreensão do passado. Ela também nos inspira a valorizar nossas próprias histórias pessoais e coletivas. Ao preservar memórias, sejam elas familiares, culturais ou universais, seguimos o legado de Clio, assegurando que o aprendizado e as lições do passado não sejam esquecidos. Clio, então, é mais do que uma musa mitológica. Ela é um lembrete atemporal do poder transformador da história. Sua presença inspira o compromisso de registrar e refletir sobre o que foi para que possamos com sabedoria moldar o que será. Em tempos de mudança, a voz de Clio ecoa como um chamado para lembrar, honrar e aprender com o legado da humanidade. Mas qual o poder dessa musa e o que ela nos impacta? O poder da musa Clio, na mitologia grega, reside em sua influência sobre a memória, o registro e a celebração da história. Ela não apenas inspira historiadores e poetas a documentar os eventos do passado, mas também confere significado e glória às narrativas que moldam a identidade de sociedades e culturas. Seu poder transcende o simples ato de recordar, funcionando como uma força criativa e educativa. Guardiã da memória coletiva. Clio simboliza a memória histórica, preservando os feitos de heróis, as lições das tragédias e os marcos que definem civilizações. Sob sua inspiração, as gerações futuras podem aprender com os triunfos e erros do passado, evitando que a história se perca ou se repita. Sua presença enfatiza a importância de manter registros precisos e de honrar a verdade histórica. Inspiração para narrar feitos gloriosos. Clio é a musa que celebra os grandes eventos, transformando histórias em epopeias e feitos em lições. Ela confere imortalidade aos atos humanos ao eternizá-los na palavra escrita ou falada.
Sob sua inspiração, poetas épicos, historiadores e contadores de histórias transmitem os valores e ideias de uma época, unindo passado, presente e futuro. Poder de atribuir sentido ao tempo. Clio tem a capacidade de dar ordem ao caos do fluxo temporal, organizando os eventos em narrativas coerentes que revelam padrões, causas e consequências. Isso nos ajuda a entender o presente à luz do passado. Seu poder é essencial para que as sociedades compreendam sua evolução, reforcem identidades culturais e aprendam com os erros históricos. Inspiração intelectual e moral. Clio não é apenas a musa da criatividade, mas também uma guia para o discernimento moral e ético. Ao inspirar o estudo da história, ela promove reflexões sobre justiça, liderança, coragem e a complexidade da condição humana. Sob a influência de Clio, grandes historiadores como Heródoto e Tucídides buscaram não apenas narrar eventos, mas também explorar suas causas e significados profundos. Trombeta da Verdade e da Glória. Na iconografia grega, Clio é frequentemente retratada com uma trombeta, simbolizando sua função de proclamar os feitos dignos de memória. Seu poder também reside em destacar o que merece ser lembrado e glorificado, ajudando a humanidade a distinguir entre o essencial e o efêmero. Clio no mundo moderno. O poder de Clio continua relevante em um mundo onde as narrativas históricas moldam identidades, políticas e valores. Ela nos lembra de que a história é uma ferramenta poderosa para questionar preconceitos, desafiar desinformações e construir pontes entre diferentes culturas e épocas. O poder de Clio é o de preservar, celebrar e ensinar. Ela nos inspira a valorizar o passado não como algo estático, mas como uma força viva que molda quem somos e quem podemos nos tornar. Sob sua influência, a história deixa de ser apenas um registro de eventos e se torna um farol para a humanidade. Como os gregos invocavam ou cultuavam Clio? Clio é uma das 9 musas da mitologia grega e era reverenciada como musa da história e da fama. O culto às musas, incluindo Clio, geralmente ocorria em contextos de adoração coletiva, especialmente em locais dedicados a elas, como templos, bosques sagrados e fontes, mas também em atividades culturais que valorizavam a memória e o conhecimento. Eis como Clio era invocada ou cultuada. Pedidos de inspiração histórica. Clio era frequentemente invocada por historiadores, poetas e oradores que buscavam inspiração para contar ou registrar eventos históricos. Eles poderiam iniciar seus trabalhos com uma prece ou dedicatória às musas. Rituais e oferendas. Pequenas oferendas como flores, vinho, mel ou objetos simbólicos relacionados à escrita poderiam ser deixadas em altares ou santuários dedicados às musas. Hinos e cânticos. Durante celebrações culturais ou religiosas, era comum recitar hinos ou compor poemas dedicados às musas como forma de honrá-las. Locais de culto. Monte Helicon. Clio e suas irmãs eram veneradas no Monte Helicon, na Beócia, onde se acreditava que habitavam. Fontes sagradas como a Aganipe e a Hipocrene estavam associadas às musas e eram consideradas locais de inspiração. Santuários. Alguns templos ou espaços dedicados às musas, como o museu, um espaço dedicado às musas, também serviam como centros culturais e religiosos. Clio no dia a dia. Educação e memória. Clio era implicitamente cultuada sempre que se valorizava o registro e a transmissão de histórias, genealogias e feitos heróicos. Professores, contadores de histórias e bardos podiam invocá-la em suas práticas. Festivais das Musas. Festivais em honra às musas, conhecido como Musaia, incluíam competições poéticas, musicais e literárias, sendo ocasiões para celebrar Clio e suas irmãs.
Embora Clio não tenha um culto individual muito destacado na mitologia grega, ela era parte essencial da veneração coletiva às musas, que simbolizavam as artes, o conhecimento e a cultura. Clio, guardiã da memória. Ó Clio, musa de histórias passadas, que em pergaminhos deixa marcas sagradas, guardiã do tempo, do feito e do nome, ecoa no mundo e o que o esquecimento consome. Com tua pena, revelas as eras, heróis e rainhas, conquistas, quimeras. Tu teces as linhas da glória e do luto, mostrando que a vida é um ciclo absoluto. Em cada batalha, em cada vitória, tu és a essência da eterna memória. Ó doce Clio, canta em teu louvor a verdade guardada com zelo e amor. Das páginas velhas, um novo germina, teu toque transforma a história em divina. No L consagrado, onde as musas florescem, tu brilhas, Clio, onde as lembranças tecem. A ti rendemos preces e canções, que inspires poetas e gerações, pois teu legado, musa tão altiva, é a chama do tempo, perene e viva.